Será mesmo que o modelo de SaaS vai acabar? Será que nós estamos com os dias contados? No vídeo de hoje, eu quero trazer o meu ponto de vista sobre esse assunto que está muito em alta, que está todo mundo falando no LinkedIn, principalmente com todas essas evoluções da inteligência artificial, com todo esse crescimento. Eu queria fazer um react rapidamente para introduzir o meu argumento sobre um post do Matheus. Matheus é CEO da GetDemo e da SalesBuddy. São duas empresas que ele tem. Ele é um cara muito bom que eu acompanho ele no LinkedIn, no YouTube. E ele fez esse post há uns dias atrás, falando sobre um churn que ele teve há 5 meses atrás por AI. Aqui ele conta a história de um cliente que entrou em contato com eles, um cliente de uma das soluções dele, falando que iria cancelar porque o CEO descobriu essa questão do vibe coding e começou a codar suas próprias soluções, né? Aqui ele também está falando sobre esse argumento do SaaS morreu. Logo de cara ele já diz que o cliente quebrou a cara e voltou a ser cliente deles. Mas vamos lá rapidamente só para contextualizar. Ele mostra que ele tinha algumas ferramentas aqui, como a SalesBuddy, HubSpot, DocSign, Slack, algum RP. E aí o cara resolveu codar a própria solução, né? Gastava R$12 mil mensais com software. Cancelou tudo, começou a codificar, passou o hype aí, a empolgação passou para o analista. Primeiro de tudo, passou para um analista. E aí o analista foi depois de um tempo, saiu da empresa e ninguém sabia mexer. Primeiro ponto, né? Grave, que acontece muito. A gente está suscetível a perder funcionários, principalmente se a gente só tem um que faz isso, é muito complexo. Segundo, ele subestimou a questão do custo. Às vezes a gente vê as ferramentas aí, desenvolva aqui no Lovable $20 o Cloud Code. Acho que é isso, se eu não me engano. Mas subestimou as outras coisas, como armazenamento, servidor, consumo de IA e a própria equipe, né, para manter isso aí. Então o negócio começou a ficar muito mais caro que os próprios softwares. E isso aqui já começou a gerar um problema de suporte dele interno, que dá suporte na ferramenta e nas outras coisas da empresa, e ainda contou com a proeza do CRM cair no dia do fechamento. Gente, um SaaS, um software, ele está suscetível a quedas, a problemas, e é por isso que nas nossas empresas, a gente tem pessoas responsáveis por isso. Então não é tão simples, a gente acha que, vou criar uma solução aqui, vou resolver. Não é tão simples assim, o buraco é mais embaixo. Enfim, teve até vazamento de dados aqui ele falando. Então, é o barato que sai caro. Para finalizar, né, ele fala, criar uma tela linda com AI pode parecer ótimo, mas por baixo dos panos não se sustenta. Concordo sobre isso. Eu não sou contra AI, pelo contrário, aqui nosso time usa e muito. Inclusive, a própria SalesBuddy é uma solução com Core de AI. Isso aqui eu vou falar ao longo do vídeo, mas eu acho que é aí que está a grande sacada. Uma das grandes sacadas que é nós usarmos como diferencial competitivo, como ferramenta para a gente poder nos potencializar. Aí ele fala, assim como todo mundo saiu correndo para demitir SDR, estava nesse hype ano passado mesmo, vou pro SDR, que é de IA, né? Com um agente N, enfim, muita gente voltou atrás, vem aí as pessoas que vão cancelar os softwares e voltar atrás. Então, a minha opinião, assim como o Matheus também, é que o modelo SaaS, ele não vai acabar. E aqui eu vou listar os meus argumentos. Primeiro, aí alguém pode pensar assim, nossa, alguém vai copiar, vai bicodar a minha solução, vai criar alguma coisa igual. Beleza, é um risco. Só que aí a gente tem alguns pontos que eu gostaria de deixar aqui bem claro. Primeiro, existe uma grande diferença entre você criar uma ferramenta e você criar um negócio, uma empresa que tem uma operação, que tem pessoas, que tem processos. Geralmente, muitas pessoas se aventuram em criar um software, muitas pessoas se aventuram a criar uma ferramentazinha. Eu mesmo estou fazendo algumas coisas e começam a encontrar diversas barreiras, diversas dificuldades. É claro que com a IA, essa barreira de entrada diminuiu muito. Qualquer um consegue se dedicar mesmo, se tiver um pouco de conhecimento, consegue construir alguma coisa boa. Porém, para você sair de uma ferramenta até virar um negócio, isso demora, você precisa prospectar clientes e principalmente você sozinho, né? O cara que está desenvolvendo ali uma ferramenta sozinho, ele vai ter que desenvolver, ele vai ter que prospectar cliente, ele vai ter que criar conteúdo, ele vai ter que vender, ele vai ter que dar suporte, ele vai ter que implantar, enfim, manter a empresa dele funcionando. E quem já tem um negócio estruturado de software já tem essa vantagem. Claro, isso quer dizer que a gente tem que se acomodar? Não, é isso que a gente vai estar falando aqui nesse vídeo hoje. Mas criar negócios exige muito mais que ter apenas um software. O software, o produto, óbvio, ele é a parte mais importante, mas ele é uma das partes. Você precisa, como eu disse, ter clientes, você precisa produzir conteúdo,
você precisa fazer o financeiro, você precisa gerir sua empresa, você precisa vender e todas as tarefas operacionais de um negócio. E muitas pessoas travam quando chegam nisso aqui, muitas pessoas não conseguem avançar. Um outro ponto também, que eu vi em um vídeo do Davidson, do canal Vivendo de SaaS, acompanho e gosto muito também, ele traz um comparativo interessante sobre open source e empresas de software. O que acontece? Pode acontecer de alguém copiar sua solução, como já existem várias iguais no mercado, como a minha, como qualquer outro tipo de solução. E existem soluções muito mais baratas. Pode chegar alguém vendendo uma solução por R$10, um RP por R$10, de graça. Inclusive existem os open source, né, que literalmente é de graça, né? Você só entrar lá, baixar, fazer o deploy, enfim. Qual que é a diferença entre isso? Por que uma pessoa, ao invés de ir lá de graça e pegar o produto e fazer toda a configuração, prefere contratar uma empresa? Principalmente porque ela quer ter o seu problema resolvido. Ela não quer ter dor de cabeça. Um cara que tem uma loja, uma empresa, uma indústria, qualquer tipo de negócio, ele não quer ter uma dor de cabeça preocupando em regra de negócio, preocupando em resolver configuração. O cara quer o problema dele funcionando, ele quer ganhar mais dinheiro. Assim como nós que estamos empreendendo aqui e a gente está vendendo, o cara também na ponta, o nosso cliente também quer vender. É com isso que a gente ganha, com o serviço, com a solução. Acho que empreender é isso. É resolver um problema, é dar uma solução para o nosso cliente. E aqui é uma ótima oportunidade para a gente criar diferenciais. Se tem tantos concorrentes, se está aparecendo gente que vai codando a sua solução, então você precisa buscar por diferenciais, você precisa se aproximar do seu cliente, você precisa entender o seu nicho. Aqui já tem um vídeo no canal, vou deixar aqui para você poder assistir, para você conhecer melhor seu cliente, conhecer melhor seu nicho, entender as dores e criar soluções personalizadas para o seu cliente. E para você que chegou até aqui e está curtindo esse vídeo e tem um software, está enfrentando problemas, não está conseguindo crescer, não está conseguindo ter os resultados que você deseja, vou deixar um link aqui embaixo para você falar direto comigo, uma conversa de 30 minutos, porque eu creio que eu posso te ajudar e aí a gente pode traçar uma melhor estratégia para o seu negócio. Bom, e o meu segundo argumento de o porquê que o SaaS, o software, não vai acabar, é que também nós vivemos em uma bolha de IA. Nós que desenvolvemos, nós que trabalhamos com tecnologia, nós estamos obviamente imersos nisso, nós estamos ao todo tempo testando coisas novas, criando coisas novas, mas a grande parcela da população mundial, ela não usa IA. Eu vi esse gráfico esses dias, retratando a porcentagem das pessoas que usam IA no mundo, e que você pega 84% nunca usaram IA, nunca talvez usaram GPT, nada na vida. 16% da população são usuários gratuitos dos chatbots, tipo ChatGPT, Gemini, enfim. Dos que pagam, só 0,3% pagam $20 por mês, que o cara que paga o Cloud aqui, o ChatGPT Pro, 0,04% usam a IA para codificar, para gerar soluções, enfim. Apenas mais ou menos 2,5 milhões de pessoas. Então a gente vive numa bolha. A verdade é que na economia real, aqui nas indústrias, nas empresas, nos negócios em geral, as pessoas não estão antenadas para isso como a gente está. Na verdade, tem muita gente que não usa nenhum sistema, cara. O cara está calculando as despesas dele no papel e ele sabe que precisa, mas o que acontece? O cara não tem tempo. Não tem tempo. Então ele não vai pegar e falar assim, eu vou trocar meu tempo aqui, vou criar um CRM, um RP, porque não é vantajoso para ele. Além disso, os caras não têm margem. Você pega um varejo aí que opera com 4, 5, 10% de margem, de onde que ele vai tirar dinheiro para pôr um desenvolvedor? Claro, pode ser que exista uma exceção, o cara que tem muita visão, o cara que quer arriscar, pode ser que exista, mas em geral não vai acontecer. Não é fácil manter um projeto no ar, né? Assim como o cliente do Matheus, existem custos envolvidos em manter um projeto. Existe custo de servidor, de banco de dados, de plataformas, de pessoas para manter. Então, e o SaaS justamente nasceu para isso, para ratear esse custo. Sobe um sistema no ar, você divide o custo operacional com todo mundo e tá tudo certo. Todo mundo fica feliz. Bom, e o terceiro ponto aqui é que é uma grande oportunidade para nós usarmos IA como uma ferramenta e gerar um diferencial para o nosso negócio. Por quê? Se você já tem um software, se você já está operando, se o negócio seu já está indo bem, tem seus clientes,
tá rodando. Você tem um grande diferencial, você já está na frente das pessoas que estão começando a criar, o cara que está começando a vibe codar, o cara que está começando a ter seus primeiros clientes. E aí você tem que ser esperto o suficiente e ágil o suficiente para conseguir usar a IA para ganhar eficiência e entregar mais valor. Ao ponto que talvez você gastaria 1, 2, 3, 4 meses para entregar uma solução, para arrumar um problema, sei lá o que quer que seja, para criar alguma coisa nova, você pode usar a IA para isso. Você pode, enfim, usar todos esses recursos disponíveis, você pode embarcar no seu produto, você pode fazer o que você quiser para conseguir gerar mais valor e agregar o serviço para conseguir fidelizar esse seu cliente com você, certo? Mas aí beleza, como lidar com esse problema? Como fazer para que a nossa empresa, o nosso SaaS, os nossos softwares não morram, não percam para esses novos SaaS, para essa nova era de inteligência artificial. Isso vai ser assunto para o próximo vídeo que eu vou lançar na semana que vem. Então já se inscreve aqui no canal para você não perder nada. Te vejo no próximo vídeo.